Então a gente hoje vai descobrir se existe um nível seguro para o consumo do álcool, tá? Tem gente que fala: "Ah, se eu tomo um pouquinho, ah não, eu já encho a cara, só uma vez na vida, é carnaval". Vamos aprender. No artesanato a gente faz uma flor em crochê, que dá para personalizar uma bolsa de praia, um chapéu, uma almofada, uma jaqueta. É uma peça coringa. Na culinária tem um risoto muito gostoso, que é um risoto tropicália. É aquele prato fresco, leve, colorido e não é um bicho de sete cabeças. Então você vai poder fazer aí um prato gostoso até para hoje mesmo, por que não? E uma conversa séria sobre detox do corpo. Será que expelimos naturalmente aquilo que não nos faz bem, inclusive os excessos dessa época do ano? Fica comigo até 2h30 juntinhos aqui pela Rede Vida de Televisão. E já começamos bem. Eu convido o nosso primeiro eh, entrevistado, que é um médico especialista, para falarmos sobre o consumo de álcool, que frequentemente é associado a momentos de celebração e convivência, né? Como o que a gente está vivendo agora. Então, essa festa é marcada muitas vezes pelo consumo de álcool, consumo de forma excessiva. No entanto, é importante a gente entender os efeitos do álcool no organismo, entender que tem estudos que mostram coisas preocupantes. Segundo um estudo científico publicado na Lancet, não há uma quantidade segura para o consumo de álcool. Mesmo em quantidades moderadas, o álcool pode trazer impacto à saúde a longo tempo. E a gente vai esclarecer essas questões com o psiquiatra, Dr. Matheus Shaywood. Seja bem-vindo, Dr. Matheus. Obrigada por estar aqui com a gente. Uma alegria te receber. Te convidar para sentar e a gente falar sobre consumo de álcool. Álcool eu considero uma droga lícita. Tô certa ou não? Está correta. Qualquer substância que altera o seu corpo, a sua percepção, é denominado droga. Então, a sua classificação está correta. E aí, às vezes, as famílias são tão flexíveis em relação ao uso de álcool, né, que a gente vê até burlando leis, por exemplo. Muitas crianças, eu digo com 12, às vezes até 10 anos, fazendo uso de álcool e por aí vai, de forma permissiva e abusiva. É, porque o álcool ele é culturalmente aceito, né? Então, as pessoas acham que muitas vezes deixando o filho beber de uma forma controlada, tá bebendo debaixo do meu teto, estou sabendo, estou acompanhando. Elas pensam que dessa forma a criança ou adolescente não vai beber escondido. Então eles acham que teriam um certo controle sobre o menor, mas na verdade a gente sabe que isso é danoso, né? Na verdade, isso acaba trazendo mais prejuízos do que ganhos. Existe alguma idade mais segura para o consumo de álcool? Não existe idade segura, a gente sabe que quanto mais precoce o uso é pior, né? Então adolescentes que acabam abusando do álcool, eles vão ter mais prejuízo porque o cérebro está em formação. Se eu tenho um cérebro que está em formação, eu vou ter morte de neurônio. Quando o paciente bebe álcool, então ele vai ter mais prejuízos, então ele vai ter um desenvolvimento incompleto ou um desenvolvimento prejudicado. Então aquela criança ou aquele adolescente que está bebendo, desde novo, quanto mais precoce, mais tempo de exposição ao álcool ele vai ter, então ele vai ter muito mais prejuízos. Então ele vai ter prejuízo no trabalho, ele vai ter prejuízo nas relações interpessoais, em casamento, e até ele pode desenvolver um quadro de dependência no futuro, né? Então a gente sabe que quanto mais precoce, pior. Perfeito. Você falou que tem morte de neurônios, né? Para explicar para as pessoas, nem todo mundo sabe o que é que o neurônio faz, qual a importância dele. O neurônio ele é a unidade formadora do nosso sistema nervoso central. Então, o seu cérebro é um aglomerado de neurônios. Os neurônios são as células que fazem as conexões, né, que organizam os seus pensamentos, processam as informações todas, e é quem vai fazer você determinar suas ações. Então, seu comportamento é determinado pelo seu cérebro, que é formado por um conjunto de neurônios. O neurônio é uma célula que não regenera. Então, se ele morre, seu neurônio ele sofre uma perda, você vai ter um dano irreversível no seu cérebro. Então, mais um motivo que a gente tem que explicar por que a nossa preocupação tem que ser muito grande em relação a esse público-alvo que são os adolescentes e quanto ao risco de beber precocemente.
A gente hoje escolheu falar sobre a bebida, né? Mas eu não posso deixar de passar também em outras drogas, inclusive nas ilícitas, porque a gente entrou no assunto neurônio, e aí eu me lembro que é muito comum a gente ouvir jovens, um debochando do outro, falar, tá com o neurônio queimado, né? Fazendo menção de que essa pessoa tá usando maconha. Maconha queima mais neurônio que álcool, ou vice-versa, ou é tudo igual? Todas as drogas promovem morte neuronal, isso é fato, é conhecido, né? A maconha, assim como o álcool, também causa morte neuronal e quanto mais precoce, pior o prognóstico. Então, para qualquer droga, qualquer substância, você vai ter morte neuronal. Um neurônio, uma vez morto, não tem regenera. chance de ser regenerado. Não regenera e aí ele vai ter danos irreversíveis. A gente já fez aqui várias pautas sobre maconha, inclusive. A gente tem um momento que a gente fala de dependência química, né? E eu tive acesso a um estudo que diz que as pessoas que usam maconha com frequência, os jovens, eles desenvolvem, eles ficam com QI menor do que quem não usa, né? Afeta a inteligência, inclusive. Porque jovens que fazem uso de maconha, eles tendem a ter mais fracassos escolares, isso é fato, né? E tendem a ser adultos com maior prejuízo acadêmico, né? Então, faculdade, ele não vai conseguir concluir uma faculdade, ele vai ter prejuízo no trabalho, vai ter múltiplas demissões. E, além do que, não só a morte neuronal, que a maconha causa diretamente, ela aumenta a incidência, ou seja, ela aumenta o surgimento de novos casos de esquizofrenia. Então, pacientes que fumam maconha têm até 6 vezes mais chance de desenvolver esquizofrenia. Esquizofrenia a gente sabe que é um quadro crônico, né, que vai ter esse prejuízo. Então, além do dano direto que a maconha causa no neurônio, ela também pode indiretamente desencadear um quadro, né, ser um gatilho para desencadear a esquizofrenia. E aí esse paciente vai ter prejuízos também na sua vida funcional em decorrência da doença. Ok. Quando a gente pensa nos efeitos de álcool, e será que existe uma dose segura? Agora, saindo, já vimos que não é bom, né? O ideal é que jovem, então, não consuma de jeito nenhum, mas, e para o adulto, existe uma dose segura? O que uma alta dose de álcool pode fazer com o organismo? Boa pergunta. Não existe uma dose segura, exatamente porque cada organismo é diferente. Então, uma dose de álcool vai responder em você diferente do que em outra pessoa. Sabemos que varia de sexo para sexo. As mulheres, por exemplo, por terem menos volume de água no corpo, por elas terem menos enzimas hepáticas. Então, o álcool ele vai ser menos metabolizado, então vai ter efeitos piores. A gente sabe que idoso também responde muito pior ao álcool em relação a pessoas mais jovens. Então, varia muito de pessoa para pessoa, varia entre o sexo, varia entre idade, entre raça. Então, não existe uma dose segura por isso, né? Então, tem gente que com uma dose de destilado, por exemplo, pode ter alteração da atenção, da coordenação motora, da percepção, enquanto que tem gente que desenvolve até uma tolerância. A pessoa vai bebendo cada vez mais, né? E aí ela pode progredir a longo prazo para uma dependência. Então, aquela pessoa que a gente bebe e passa mal, né? Já começou a beber e passou mal, essa tem, eu diria até que ela tem até menos risco de desenvolver uma dependência. Enquanto que aquele que, quando bebe, ele tolera, né? E aí passa um mês, ele está bebendo um pouquinho mais, depois de um ano, aquela dose já vira uma garrafa, e depois está bebendo todos os dias uma garrafa de destilado, essa pessoa tem mais propensão a desenvolver a dependência por desenvolver essa tolerância. Então, não tem uma dose segura, varia de pessoa para pessoa, é por isso que a gente fala, olha, o ideal é você não beber, porque se você beber, você pode ter prejuízo da mesma forma. Voltando agora um pouquinho para essa fase que é carnaval, a gente vê muita gente dando o famoso PT, perda total, né? Que na nossa época era chamado de coma alcoólica. O que é isso? Por que a pessoa apaga ali? O que acontece no cérebro dela? Vamos lá. A pessoa, quando faz o uso do álcool, ela costuma muitas vezes alterar as conexões dos neurônios. Então, os neurônios, quando estão sob efeito de qualquer substância, vai ter um atraso ou muitas vezes um aumento dessa resposta, depende da droga. O álcool ele é uma droga depressora do sistema nervoso central, então ele vai diminuir a atividade do cérebro. Então, aquele neurônio vai processar mais lentamente aquela informação.
Então, muitas vezes a pessoa que está bebendo, ela não vai ter um processamento adequado do neurônio, então o cérebro dela, consequentemente, não vai funcionar de uma forma correta. Então, muitas vezes a pessoa ela vai ter alteração de percepção, ela vai ter uma alteração da sua atenção, de equilíbrio, coordenação motora, até o momento que o álcool, por ele ser um depressor, né, então ele abaixa a atividade cerebral, ele vai levar a pessoa ao coma, né? Então ele diminui tanto a atividade cerebral que ele pode fazer com que o cérebro da pessoa momentaneamente ele apague. Então quando ele apaga, tem muitos riscos, claro, porque a pessoa pode ter uma parada respiratória, ela pode desmaiar, vomitar, engasgar o próprio vômito. Então tem uma série de gravidades, né, por conta desse coma alcoólico, que nada mais é do que uma depressão que o cérebro sofre pela ação do álcool. Nossa, olha que interessante isso, né? E as pessoas não se ligam, mas começou a falar mole, né? Sinal de que o cérebro já não está funcionando bem. A pessoa sente perna bamba, o cérebro tá parando, tá diminuindo a atividade. Ele está diminuindo a atividade dele até que uma hora ou outra ele vai chegar até o coma. Ele vai cursar com uma letargia, ele vai ficando mais lento, cada vez mais lento. Você expressou muito bem. Existe risco de uma lesão cerebral grave depois de um coma? De uma ingesta de muita quantidade? Não quanto ao coma, mas o uso prolongado, ele pode apresentar, sim, um dano cerebral. O que pode acontecer muitas vezes é que se a pessoa tiver uma parada respiratória durante o coma, né, durante o coma alcoólico, vai faltar oxigênio, então sim, ele poderia, né, se ele não tiver até uma fatalidade, ele pode até sofrer uma anóxia, que é a falta de oxigênio no cérebro. Mas, em geral, os episódios de binge alcoólico, quando a pessoa exagera e pode levar à letargia ao coma, não vai ter aquela lesão direta pela ação do álcool, né? Que o álcool a gente sabe que ele vai causar uma ação direta no neurônio e vai matar o neurônio. Né? Mas o uso prolongado, sim, ele vai proporcionando essa morte neuronal. E pessoas ela até acabam evoluindo como um quadro até demencial. É muito comum você ver um paciente parecendo aquele quadro de síndromes demenciais como Alzheimer, né? Então o paciente ele vai ficando cada vez mais empobrecido cognitivamente. Empobrecido cognitivamente, essa é uma palavra que a gente precisa ter em mente quando começa de forma, eu diria burra, né? Mas que parece até elegante. Lá tem muitas mulheres, gosto agora de tomar uma tacinha porque fica charmoso. Pode parecer charmoso, mas vai te empobrecer cognitivamente. Lá na frente você vai falar, cadê, né? A conta vai chegar, né? A conta chega e uma hora chega. Ok. Doutor, vou te pedir uns minutinhos, vou dar um recadinho e volto já pra gente conversar. Perfeito. E a gente tem nosso momento de perguntas e respostas, tá bom? Perfeito. Você que gosta de participar do programa, perguntas e respostas com o psiquiatra, já. Manda pra gente o que é que você quer saber, o que é que tá aí te perturbando, qual é a dúvida que você tem. E a gente continua para retomar esse assunto sobre o álcool e seus danos. São muitos. De volta aqui pro nosso assunto, o álcool não tem dose segura para ser ingerido. Sempre pode ser um risco. Sempre pode representar o risco. Quanto mais novo começa, pior. Pior o prognóstico, porque ele vai ter mais tempo de exposição ao álcool, então ele vai ter mais danos ao longo da vida. E quanto mais velhos? Quando o paciente ele tem uma idade mais avançada, ele faz o uso do álcool, eu digo que ele faz parte de uma população vulnerável. Então, ele vai ter mais danos, né, que são jovens, mulheres e idosos. Essas três classes de pessoas têm muito mais prejuízo quando faz uso do álcool. Perfeito. Antes de passar para as perguntas e respostas, o que fazer quando a gente se depara, às vezes é com um filho, um marido ou uma mulher, enfim, já ali, entrando no coma alcoólico? Olha, boa pergunta. Quando a pessoa ela está bebendo e você vê que ela está falando mole, que ela está começando a perder o equilíbrio, a primeira coisa que eu falo é para já, né? Mas eu tenho que segurar, tirar de perto dele? Sim. Porque se a pessoa continuar sendo exposta ao álcool, ela continuar a persistir bebendo, ela pode evoluir, sim. A letargia vem em seguida para a sedação, em seguida a pessoa entra em coma. Então, tira. Mas como é que eu vou fazer? Ela fica agressiva. A pessoa está agressiva, chama um serviço de remoção, leva para o pronto-socorro. Eu acho que o ideal sempre é você ter cautela. Nunca você deixar para lá, falar, vou deixar para lá, já está acostumado, ele sempre faz isso. Uma hora ou outra a gente está dando chance para o azar e pode ter um desfecho fatal.
Então a pessoa pode morrer. Entrou Pessoa- em coma, ela pode A pessoa pode morrer por decorrência de uma parada respiratória. Então, se der uma parada respiratória, falta oxigênio e a pessoa pode ter um desfecho fatal. Tem gente que fala assim, tá já muito mole, toma refrigerante, vira uma garrafa de Coca-Cola, come açúcar, come doce. Isso tudo funciona ou é balela? Não, o que acontece é o seguinte, muitas vezes o álcool ele vai ser metabolizado normalmente pelo seu corpo. Então, quando a pessoa ela está intoxicada, na verdade, a hipoglicemia e desidratação vão ocorrer. Mas não necessariamente você tem que fazer isso para tratar esses sintomas. Então, quando a pessoa ela tem de fato uma desidratação, então ela chegou no pronto-socorro, está desidratada por conta do uso do álcool, ela fez uma hipoglicemia, tem que ser corrigido na hora. Não é você dando refrigerante, mandando a pessoa tomar muita água na hora que você vai tratar aquela bebedeira dela. A intoxicação tem que ser sempre assistida em algum pronto-socorro. Então, o paciente está intoxicado, você viu que ele está começando a falar mole, ele está tendo algumas alterações de comportamento, leva para o pronto-socorro, vai chegar lá, vai ser avaliado pelo médico, ele vai tratar as causas que estão deixando desse jeito, e ele acaba ficando bem depois. Perfeito. Agora vamos às perguntas e respostas. Eu estou conversando com o Dr. Matheus Sheibub, é assim que fala? Sheibub. E ele responde. A Helena está querendo saber o seguinte: o álcool é um gatilho para as pessoas ficarem mais agressivas? Meu irmão, quando bebe, fica super violento depois de passar da conta. Excelente pergunta. Esse quadro se chama intoxicação patológica. O que é? É quando o paciente faz uso de alguma substância, não é só com álcool, qualquer droga, e não tem uma dose. Tem gente que pode fazer o uso de uma dose de destilado, que ele pode ficar agressivo, agitado e não se lembra do que fez. Tem gente que pode tomar uma garrafa e pode ter alteração de comportamento. Então, esse quadro é muito comum, né? São o que mais representam as idas ao pronto-socorro, então pacientes que ficam agressivos e agitados por conta da substância. O que eu falo? Não beba. Se a pessoa vai beber e vai ter esse trabalho todo, vai ter esse transtorno todo, por que ela vai beber então? Mas normalmente quem faz episódios assim é alguém que já bebe, né? Que não tem necessariamente. A pessoa pode beber com uma dose, ela pode ter essa alteração de comportamento. Aí não bebe mais. Então, se essa pessoa não é um alcoólatra, por exemplo, tá mais fácil. Mas Não, quem já é não. um alcoólatra... Quem é dependente de álcool pode ter ou pode não ter. Não dá para a gente precisar quando vai ter esse quadro de intoxicação patológica. Quem tem intoxicação patológica uma vez, vai ter sempre intoxicação Não patológica. Necessariamente. A intoxicação patológica, ela é causada por uma alteração que a droga faz naquele momento do uso. Então, pode variar de pessoa para pessoa, não dá para precisar. Luísa Menezes diz, uma pessoa alcoólatra pode frequentar ambientes onde há consumo de álcool, caso se sinta confortável, ou isso sempre representa um risco de gatilhos? Olha, excelente pergunta. No começo, a gente fala que é sempre ideal você evitar lugares, aqueles rituais que você faz, as pessoas com quem você compartilhava o uso de álcool. Então, num primeiro momento, a gente fala, olha, evita, para que você vai dar chance para o azar? Para que você vai ficar se provocando? Então, muitas vezes o paciente ele tem que se afastar desses fatores de risco, porque os fatores de risco levam ele a beber. Mas num segundo momento, depois de um tempo tratado, é normal, porque você vai encontrar as pessoas bebendo nas ruas, né? Você vai ver propaganda de cerveja, de álcool. Então, num segundo momento, a longo prazo, quando ele estiver tratado, ele vai ter que aprender a lidar com isso daí. Então, ele vai ter que matar um leão por dia, que eu costumo falar. Ok. A próxima pergunta é da Célia Santos e ela quer saber, doutor, qual o motivo das bebidas mais doces baterem mais rápido? Não é que a bebida mais doce vai bater mais rápido, porque quando você faz uso de alguma bebida alcoólica que tem um sabor melhor ou um pouco mais doce, você tira o efeito aversivo do álcool. O que é o efeito aversivo? As pessoas bebem muitas vezes um destilado, tem um gosto mais amargo, né? Então, se você coloca alguma coisa que é um pouco mais doce, você acaba atenuando aquele gosto amargo e faz com que a pessoa beba mais vezes e muito mais rápido. Então, ele vai causar mais efeito num curto intervalo de tempo. Ok. A Cíntia de Paula, boa tarde. Se uma pessoa não sente ressaca, significa que o álcool está causando menos danos ao corpo ou isso não tem relação? Isso não tem relação. A ressaca nada mais é do que uma desidratação que o corpo sente. Tem pessoas que vão ter mais, outras menos. Como eu falei, depende muito da tolerância do paciente. Tem aqueles que toleram uma quantidade maior de álcool, né? Aqueles que vão ficando mais dependentes toleram mais álcool.
enquanto que aqueles que têm menos tolerância acabam tendo mais ressaca. Mas não quer dizer que vai ter menos dano, porque o paciente que é dependente alcoólico, ele vai ter menos ressaca porque está acostumado com o álcool e vai ter um dano muito maior a longo prazo. Pelo visto, a ressaca é até boa, ela protege, né? E aí a Na pessoa verdade, tem, de repente, falar, não vou beber tanto que eu vou passar mal. Exato. Uma segurada. Exato. Essa pessoa que tem a ressaca, ela passa muito mal com o álcool, né? Então, quando ela tolera, ela tem um fator de risco muito maior. Ela tem uma parte genética que predispõe ela a tolerar mais o álcool e virar um dependente no futuro. Ok. A Josefina quer saber qual o motivo de pessoas alcoólatras tremerem quando param de beber. Esse quadro, por mais inofensivo que pareça, é um quadro muito grave. Por quê? Quando o paciente está bebendo durante muito tempo, ele tem um quadro chamado abstinência alcoólica, que são esses tremorzinhos. As pessoas acham assim, é normal, parar de beber daquele tremor. Não. Quando o paciente é um dependente grave, ele passa mais de 10, 20 anos bebendo pesadamente, o que acontece? Como eu falei anteriormente, o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central. Por que todo mundo que bebe muito não morre? O corpo se adapta. Então ele produz mais adrenalina, que é para estimular, para balancear essa depressão. Então, se o álcool deprime, eu vou produzir mais dopamina, muito mais adrenalina, para equilibrar aquele meio. Então, quando ele para de beber no outro dia, o corpo não sabe que ele parou de beber. Então, ele continua produzindo adrenalina. Exato, e aí ele pode ter uma excitação neuronal. Então, o cérebro dele pode até ter uma convulsão, vai aumentar a pressão arterial, frequência cardíaca, é um quadro grave, podendo matar até 25% dos casos. Então, ele parou de beber, começou aquele tremorzinho, corre para o pronto-socorro, tem que tratar, ele vai ter que ficar em observação até passar esses sintomas, né? Vai ter que ser medicado muitas vezes para não convulsionar e morrer. Olha, gente, a situação é tão séria, né? E é uma pena que a gente veja tanto jovem começando a beber e achando graça e cada vez mais tolerante, né? E o estímulo cada vez maior. A gente tem que proteger a nossa casa, a nossa família, fazer prevenção, melhor coisa, sabe? E cuidar da nossa saúde mental, né? Para não ficar buscando aí tapa-buraco para as nossas dores, para as nossas ansiedades. O médico tá aí para isso. Tem que parar com esse negócio de, mas eu no psiquiatra, sim, porque não, a gente precisa, tá com uma crise de ansiedade, tá com uma depressão, tá com algo acontece aí na sua mente, busque um médico psiquiatra, sim, é importante. Ana Maria pergunta, misturar diferentes tipos de bebidas alcoólicas piora os efeitos no organismo? Não necessariamente. As pessoas têm uma ideia muitas vezes que destilado faz muito mais mal que cerveja, por exemplo. Na verdade, tem uma tabelinha de conversão que a gente usa que é o seguinte: uma latinha de cerveja é igual a uma taça de vinho, que é igual a uma dose padrão de 50 ml de destilado. Então, as pessoas falam assim, ele está tomando cerveja, e aí depois ele misturou com destilado e por isso que ele passou mal. Não, na verdade não. É porque a pessoa já estava bebendo antes da cerveja, ele tinha uma quantidade já de álcool acumulada no corpo, então quando ele tomou o destilado, logo em seguida ele acabou passando mal. Então não é misturar que vai fazer a pessoa passar mal, e sim a quantidade de álcool que ela consumiu naquele momento que vai desencadear aquele quadro. Perfeito. A Samanta quer saber o seguinte, boa tarde, doutor. Sempre ouvi dizer que uma taça de vinho por dia faz bem. Isso é verdade? Isso foi um artigo muito antigo, né, que surgiu há anos atrás, querendo dizer assim que poderia melhorar os efeitos cardiovasculares. Uma taça de vinho seria cardioprotetor, ou seja, faria bem para o coração. Mas o que a gente sabe que não, na verdade, se você beber todos os dias uma taça de vinho, você vai desenvolver a longo prazo, tem uma chance maior de desenvolver uma dependência e vai fazer mais dano ainda para o seu coração. Então, isso foi um estudo que foi feito na época, né, que teve um viés, né, que teve um erro, que na verdade não consolidou isso. Ao contrário, então se você beber uma taça de vinho por dia, você pode desenvolver no futuro uma tolerância maior e quem sabe progredir para uma dependência. Agora é muito interessante, a gente está ouvindo isso aqui, e eu que estou entrevistando médicos todos os dias, a gente vê como tem médicos que ainda estão desatualizados, que ainda vêm e falam, tem que tomar uma taça de vinho. Gente, medicina é uma ciência em constante evolução. Então é muito importante você escolher um bom médico, você realmente ver alguém que está atualizado e que não está preso a estudos antigos, estudos que foram feitos com
um certo Viés. interesse, né? Que é um viés. Então a gente precisa ficar atento a isso, tá? Para não ser manipulados. E questionar, quer dizer, uma taça de vinho ao dia é benéfico? Mas por quê? Ah, por conta do resveratrol, pomegranate. Toma as cápsulas. É o álcool que faz bem. Outro dia um médico falou que é o álcool do vinho que faz bem para o ser humano. Não, o doutor está trazendo para a gente que não. Isso é um estudo antigo, que caiu por terra, então. Mariana Barcelos, o que leva algumas pessoas a desenvolverem dependência do álcool? Existem fatores biológicos ou emocionais que aumentam esse risco? Ambos, né? Então a gente sabe que hoje o álcool está cada vez mais explicado, que tem a parte genética, né? As pessoas tendem a ter geneticamente uma tolerância maior ao álcool, então ele vai desenvolver essa tolerância, então ele vai beber cada vez doses maiores até desenvolver uma dependência. E também tem um fator ambiental, né? Então, se ela está num ambiente que prejudica ela, ela vai ficar mais ansiosa, mais depressiva, se ela está com um problema em casa, um problema na família, essa pessoa tem mais propensão também a beber. Tem um fator hereditário? Sim, a parte genética, né? É, Exato. Então tem a mas pessoa... assim, pai, Sim. relação familiar. A relação familiar, geralmente descendente direto, se você tem um pai que bebe, que tem uma dependência de álcool, um transtorno para o uso de álcool já previamente, você talvez tenha essa chance de desenvolver também uma dependência de álcool caso você beba. Então o que eu falo? Não beba. Melhor coisa. É a história que eu falo sempre de drogas, né? A gente tem que pensar como se fosse pegar um paraquedas, vou saltar de paraquedas. Tem 10 ali. Um tá furado, você não sabe qual é. Ah, mas vai ser legal saltar de paraquedas, sim, mas o seu pode ser o furado. É a mesma história do Gostei da álcool, da comparação. droga, né? Vai. Ótimo. Vai, experimenta. Pode ser que seja divertida a primeira vez, pode ser que seja furado e você perca a sua vida, né? Doutor, às vezes quando bebo fico alegre, mas às vezes fico triste. Pode explicar o porquê isso acontece? Exatamente por isso. Quando a pessoa bebe no comecinho, a gente sabe que qualquer droga, ela causa prazer. Senão as pessoas não ficariam dependentes, né? Então, no comecinho, quando a pessoa bebe, ela sente um pouco mais de desinibição, ela fica um pouco mais eufórica e é normal ficar alegre. Então, quando ela vai, à medida que ele vai bebendo cada vez mais, ele vai ficando mais intoxicado, ele vai tendo aquela depressão do sistema nervoso central. Então, é muito comum você ter aquela labilidade afetiva, a pessoa vai ficando muito mais apática, muito mais prostrada por conta disso. E no dia seguinte, inclusive, é muito comum, porque a pessoa eliminou todos aqueles neurotransmissores que dão prazer, né? E no dia seguinte, por causa daquela depressão, né? Aquela eliminação dos neurotransmissores que deram prazer, a pessoa pode se sentir realmente apática, desanimada, muito mais triste, né? Então ela demora a recuperar aqueles efeitos do álcool. Perfeito. O álcool pode interferir nos hormônios e no metabolismo? Impacta na disposição? Com certeza, até porque, como a gente sabe, né? O álcool, ele não aflige só, ele não vai atingir só o sistema nervoso central, né? Então ele vai atingir o corpo todo. Então, obviamente que se você for bebendo a longo prazo, você vai trazer mais danos para o seu fígado e você vai prejudicar o seu metabolismo, isso não tem a sombra de dúvidas. Um segundo ponto que a gente tem que lembrar o álcool ele vai atingir o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, muitas vezes, ele vai ter uma alteração na produção de serotonina, de dopamina, vai alterar o nosso eixo hipotálamo hipofisário, que é uma região do cérebro que é responsável pela produção hormonal. Então, sim, a longo prazo, ele pode causar esses danos, sim, no tanto metabolismo quanto na parte hormonal. A gente percebe que as pessoas, quando elas consomem álcool, elas ficam mais liberadas, né? Tem um fator que tira, muitas vezes, a inibição. Isso. Existem mulheres que falam que elas tomam uma quantidade de álcool, elas ficam mais... Para perder um pouco a timidez, É. para poder conversar um pouco mais. ficam com mais interesse sexualmente falando Sim. também. Eu acho que a pergunta que ela fez em relação ao hormônio é isso. Tem alguma relação direta com a parte dos hormônios sexuais? Não por conta disso. Na verdade, é porque a pessoa bebe, então ela vai ter um pouco menos de freio, né? A longo prazo, por exemplo, para homens, ela pode alterar sim a testosterona, então, porque a testosterona ela é convertida pelo fígado. Se você bebe, você vai lesionar seu fígado. Então, o estrogênio que era convertido em testosterona no fígado não vai ser convertido mais. Então, para o homem é pior, então vai baixar ainda mais a testosterona.
Mas não, a parte de desinibição é pela perda do freio que o álcool produz no cérebro. Ok. É verdade que beber água diminui os efeitos do álcool? Não vai diminuir. Na verdade, o que vai acontecer é que cada um tem um tempo que variável de pessoa para pessoa para metabolizar o álcool. O que vai acontecer é que se a pessoa estiver, de fato, desidratada por conta do álcool, ele beber água naquele momento, ela vai melhorar da desidratação, mas não que isso vai alterar o efeito do álcool. É porque as pessoas falam assim, vai tomar uma tacinha de vinho, toma um copo de água. Tá tomando vinho, fica tomando água e vinho. Como se fosse fazer menos mal o vinho. Então, na verdade, quando você está bebendo a água intercalado com vinho, você está evitando que você beba mais vinho, né? Então, esse que é o raciocínio. Você está bebendo menos menos ser humano vinho. como eu, que toma uma água atrás da outra Isso é ótimo. Então, mas aí vou tomar um copo de água, um copo de vinho, não vai dar certo isso não. Não vai. Não vai. Você Tem vai estar só bebendo, atrasando um pouco mais o consumo do vinho. Não que o álcool está cortando, que a água está cortando o efeito do álcool. Não. Considerações finais para a gente encerrar, doutora. Adorei nosso papo, tenho certeza que você que está aí assistindo também. Isso é assunto para a gente guardar na cabeça e compartilhar com os amigos. Agora você está mais sábio em relação ao consumo de álcool, então não vá dar bobeira. Eu adorei o que você falou. Você falou uma frase que eu achei bárbaro. Você falou que duas coisas. E primeiro, quanto a essa questão de quebrar o estigma. As pessoas que não têm um problema costumam não procurar o psiquiatra, até por medo de ficarem rotuladas. Não, isso está quebrando. Isso é ótimo, né? Então, do momento que ela tem um prejuízo decorrente do uso do álcool, ela tem que procurar sim um especialista. Então, você falou muito bem. Eu achei ótimo que você falou uma coisa que é muito legal, que é a prevenção. As pessoas não se dão conta do quanto que você tem que prevenir. Então, você conversar com seus filhos, orientar sempre, é importantíssimo. Porque eu falo que se a pessoa não entrar no mundo das drogas, ela não vai desenvolver uma dependência. Então, isso não ocorre nas famílias. Então, é mais que necessário o diálogo, você sentar, conversar, explicar para o seu familiar. Então, a conscientização, ela é primordial. Perfeito. E tem que lembrar do que o doutor falou agora. O álcool, ele tira os nossos freios. Então, às vezes você fala, não, mas o meu filho está bebendo aqui comigo. Mas tira o freio, dá para ele maior flexibilidade em relação à droga, à experimentação de uma droga ilícita, né? Porque álcool O é uma álcool é a porta de droga entrada, ilícita. você está certo. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso também. É importante. E outra coisa, ser exemplo, né? Porque para quem tem filho, não adianta a gente falar. A gente pode falar, mas eles aprendem muito no que eles veem a gente fazendo. Com certeza. Então, seja um bom exemplo, né? Concordo. Muito obrigada, amei recebê-lo. Prazer foi meu. Um ótimo finalzinho de feriado aí para você. Dr. Matheus Sheibubi, ele está no DR _Matheus com TH, _Sheibubi, tá bom? DR _Matheus _Sheibubi. Se quiser marcar uma consulta, que eu recomendo, acho que todo mundo deveria dar uma passadinha no psiquiatra, porque a gente precisa. E não é a questão do alcoolismo, é questão de todas as doenças, transtornos que envolvem a nossa saúde emocional. É o 11 9 9022 1664. 11 9 9022 1664. Muito obrigada e até a próxima oportunidade, tá bom?